Gostaria de saudar a todos nesse momento que acompanham a realização do 4º Festival Doces Palavras. Esse festival está acontecendo de 14 a 26 de setembro, né? E é bom que vocês procurem durante todo esse período no canal da Fundação Oswaldo Lima no YouTube, e também vão acompanhar as atrações do 4º Festival a partir das mídias sociais do Poder Público Municipal. Tenho certeza que se vocês buscarem por FDP, o 4º Festival das Palavras, vocês vão encontrar com bastante abundância a partir de agora até o dia 26, né? O FDP é uma iniciativa, o Festival Doces Palavras é uma iniciativa da sociedade campista. Ela foi incorporada, né, pelo poder público no momento que entrou para o calendário oficial do município, e ela é realizada bienalmente, nos anos ímpar, em alternância com a Bienal do Livro, que acontece em anos pares. Ele foi lançado em 2014, durante a Bienal do Livro de Campos, e realizado nos anos de 2015, 2017, 2019 e agora em 2021. Né? O evento tem a realização da Prefeitura de Campos, com a curadoria da Academia Campista de Letras, da Associação de Imprensa Campista e da Associação das Doceiras de Campos. Afinal, é um encontro doces palavras, né? É poesia com doces, e nesse encontro, então, todos os anos em que ele acontece, nós temos esse encontro lindo, com muita cultura, e a cultura também da questão da gastronomia e com os doces campistas, né? No ano de 2019, durante o 3º Festival das Palavras, o Poder Público não quis realizar o festival, alegando falta de recursos financeiros. A sociedade campista se mobilizou e realizou o festival. Produtores independentes, espaços culturais, universidades e outras entidades públicas e privadas decidiram manter a realização de forma descentralizada. Foi um dos maiores festivais de doces palavras que tivemos até agora, em termos de atrações. Ele foi um mês inteiro, do dia 2 ao dia 30 de novembro de 2019. Por que faço esse registro? É importante para poder dimensionar para as pessoas que nos assistem nesse momento a importância desse festival, porque manter ele de 2 em 2 anos é fundamental para o município, para continuar o espírito de valorização dos autores e autoras campistas, da memória, da identidade local, da cultura, do doce, do município, inclusive, que tem essa pegada regional também. Porque nos primeiros 2 festivais, nós conseguimos, nessa parceria extremamente linda, trazer pessoas também da região, né, para assistirem, curtirem todas as atrações. Esse ano, a Fundação Oswaldo Lima está sob a coordenação da presidente Auxiliadora Freitas e Kátia Macabu, que são hoje as coordenadoras oficiais do município de Campos, lógico, com a curadoria da Academia Campista e da Associação das Doceiras de Campos, né? Nessa live, eu quero destacar, tem muitas instituições, tem muitos grupos culturais, tem vários setores da Prefeitura de Campos envolvidos na realização desse festival. Mas eu quero destacar 2 apoios que estiveram durante os 4 festivais Doces Palavras até então, que é o Fórum de Economia Solidária, né? E da minha instituição, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que para a gente é um orgulho muito grande de ver esse trabalho que é realizado, e principalmente nos momentos em que a sociedade nos chama, né? Então, no dia de hoje, o tema é Economia Solidária como caminho de sucesso da doceria tradicional regional. Nós temos 2 convidadas especialíssimas, né, que é a Simone Gonçalves e a Margarida Terra. Eu não vou apresentá-las,
elas vão se apresentar assim que a gente fizer um chamamento para ela. Por quê? Elas vão nos ajudar a entender mais sobre essa economia solidária e a importância dos festivais para manter viva a nossa cultura alimentar. Nesse caso, evidentemente, os doces que nós vamos arrumar na mesa hoje, né? Mas antes de qualquer coisa, eu queria apontar alguns conceitos rápidos, se vocês me permitem, sobre economia solidária. Até para poder dar assim, uma noção maior do porquê que Simone Margarida vem nos falar sobre isso e a importância disso também neste momento, né? A gente quer iniciar primeiro com um conceito dado por Paulo Freire, onde ele faz a introdução ao primeiro programa de economia solidária para a América Latina, que ele diz assim: a economia solidária representa algo de novo e esperançoso para o futuro da educação e para uma nova ordem econômica mundial. Considerando-se que, a partir de uma nova prática econômica, teremos que elaborar uma teoria do conhecimento que fundamente e fortaleça uma vida melhor para os setores populares. E, realmente, um dos grandes viés da economia solidária é essa pegada de valorização do trabalho e do trabalhador, e organizar o trabalho e o trabalhador de forma autogestionária. Campos dos Goytacazes já aponta para esse futuro no marco legal. Nós temos na lei orgânica, no capítulo 170 e 171 da Ordem Econômica, um capítulo dedicado muito sobre a questão da economia solidária, que eu convido os campistas a irem na Câmara de Vereadores e abrirem e lerem o artigo 170 e 171, mas também o artigo 258, em se tratando de educação, até para a gente poder valorizar essa visão já há muito tempo, de mais de 20 anos de Paulo Freire, quando ele já indicava esses conceitos, né, que ele acreditava na importância dessa questão educação e nova ordem econômica mundial, aonde no artigo 258, lá no capítulo da educação, diz assim: a educação de jovens e adultos considerará a economia solidária como perspectiva emergente no mundo do trabalho, estimulando a iniciativa de geração de renda e proporcionando alternativas ao modelo capitalista. Nós estamos aqui falando de uma cidade que normalmente é pioneira na construção e se lança na frente, muitas vezes, desses momentos que são importantes para o futuro. Eu acredito que Campos está há bastante tempo já construindo no seu escopo, no seu marco legal, essa questão de organização da economia solidária. Mas eu também quero trazer mais dois conceitos assim interessantes, ou até mais. Um é de Paul Singer, que é uma das nossas referências na organização da economia solidária no Brasil, que diz assim: economia solidária foi concebida para ser uma alternativa superior ao capitalismo por proporcionar vida melhor. E é verdade. Então, nós não há nenhum tipo de combate um contra o outro. Nós queremos acreditar nesse conceito e eu acho que é uma construção histórica, talvez para 10, 15, 20, 30 anos, onde a gente possa ter modelos econômicos que eles possam abraçar a opção de cada trabalhador. Aquele que quer estar no mundo mais da economia capitalista e aqueles que querem construir essa nova economia. Então, nós queremos acreditar que homens e mulheres, organizando o próprio trabalho de um jeito solidário, com valores culturais, que colocam o ser humano em primeiro lugar, ele pode, sim, construir, inclusive, uma sociedade menos competitiva, mais inclusiva, e que oportunize, a partir de organizações no território, que esses trabalhadores possam
todos possam ter chance de produzir e fazer renda, né? Então, são esses sonhos que a gente adora, que a gente acha que é fundamental construir, né? Então, essa economia solidária, assim, para encerrar, ela compreende uma variedade de práticas econômicas e sociais organizada a partir de cooperativas, associações, clube de trocas, redes de trabalhadores, pode ser redes agroecológicas, redes de doceiras, redes de salgadeiras, redes de cooperação que, a partir da autogestão, possam produzir bens, prestação de serviço, pode ser crédito, pode ser consumo, tudo isso centrado, então, na valorização do ser humano. Hoje, o Fórum de Economia Solidária de Campos Goytacazes é uma referência para o estado do Rio de Janeiro, e para nós isso é muito importante, porque a gente faz história, né? A gente fica aqui fazendo história, com certeza. Eu gostaria depois dessa longa introdução, né? Eu gostaria, então, de que as nossas duas convidadas, vou pedir para a Margarida contar um pouquinho a sua história, antes da gente entrar diretamente na questão dos doces, que ela pudesse contar um pouquinho a sua história com a economia solidária, certo? A mesma pergunta vai valer para a Simone também. Que história Simone traz para a gente da economia solidária nesse momento? Então, Margarida, seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter também, né, se somado e confiado na gente para poder fazer essa mediação importante, porque todos vocês sabem o amor que eu tenho pela economia solidária e o amor que eu tenho pela questão das expressões culturais, e agora, nesse território, já morando nesse território há mais de 21 anos, eu tenho muito amor por essa terra, eu tenho muito respeito por esse território, pelas pessoas que aqui estão. Então, também já te agradeço de antemão essa confiança. Eu que te agradeço, Nilza, pelo convite. Eu estou aqui por acreditar nesta economia solidária e estou aqui por você, pelo seu convite, e que me deixou muito honrada e que mostra cada vez mais para mim a sua pessoa, a sua personalidade forte, marcante, e que é exemplo para todas nós. E nós que fazemos parte da economia solidária, a gente segue esse exemplo seu de acolhimento, de estar junto, de achar e ter a certeza que o que é mais importante nisso tudo é a cultura. É o que fica, é a história e a cultura. E é isso que a gente enaltece e eleva. A minha história com a economia solidária começou juntinho com você, há 13 anos atrás, quando eu trabalhava em um órgão público, precisamente na Casa de Cultura José Cândido de Carvalho, em Goytacazes, quando eu fui convidada para uma reunião dentro da UENF, onde eu fui conhecer quem era essa tal economia solidária. Chegando lá, conheci você, me apaixonei pelo tudo aquilo que você, a primeiro momento, falava, e a gente, dentro da Casa de Cultura, eu era coordenadora de cursos, e a gente tinha um projeto de artesanato que se chamava Trilho das Artes. E eu conversei com você, assim, então, a gente levou este projeto para a UENF e começamos a colocar o pessoal da Baixada dentro da universidade, levamos para cursos profissionalizantes que vocês ofereceram. Depois a universidade veio à casa, né? Assim, para não, eu estou já me alongando para dizer, né? Para diminuir um pouco a fala, a universidade já veio à casa, a universidade ofereceu o curso, a universidade qualificou pessoas, principalmente na parte do doce, que está aqui a Simone, que foi professora 2 anos dentro da Casa de Cultura, oferecida pela universidade. Então, eu tenho muito que agradecer, porque a minha história na economia solidária e a minha história de trabalho estão muito juntas.
E esse agradecimento eu faço a você, te agradeço muito por essa oportunidade, por trazer para a Baixada, por qualificar. Hoje nós temos a economia solidária da Baixada, que foi um sonho seu, que você trouxe da universidade para dentro da casa. Nós fizemos um projeto lindíssimo, onde hoje nós estamos com 26 pessoas já com cartas de adesão feita, onde vamos retomar os nossos trabalhos, se Deus quiser, a partir deste mês, nós já vamos recomeçar a economia solidária da Baixada, trazendo para essas mulheres, também homens, que nós temos 2, né? Não só mulheres, e esse local que a gente possa trabalhar, possa estar junto, isso vem da economia solidária. Então, eu só tenho que te agradecer por tudo isso e te agradecer também pelo respeito ao meu trabalho, ao que eu construí, porque o que a gente constrói é uma história, e é o que fica. É a história de uma cultura. Não tem lugar para a história política. Nós temos lugar para a história cultural. É essa que fica, é essa minha história cultural, junto com a fundação, junto com os doces. Mais na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre os nossos doces desenvolvidos também na casa e que vem para o final também, junto com Simone, que foi assim, maravilhoso quando ela ensinou o chuvisco dentro da casa, deixando várias pessoas aqui na casa já com esse conhecimento e fazendo esse doce gostoso que só Simone sabe fazer. Só lembrando assim, né, que atualmente a Margarida, juntamente com outras companheiras, lideram e coordenam uma rede chamada Rede de Artesanato e Arte da Baixada Campista, né? Então, de que forma essas redes se organizam? Elas são livres, afinal de contas, os trabalhadores, eles são responsáveis, eles se juntam para poder potencializar os seus negócios e a sua arte. Simone, conta para a nossa história também, a sua história. Eu, particularmente, né, eu estou com 2 companheiras, eu não sei, eu só quero resgatar, Margarida, algo muito importante. Eu recebi o convite para mediar a mesa, e quem montou essa mesa linda, maravilhosa, intuitiva, talvez nem ele soubesse, foi o Wellington Cordeiro. Foi ele que montou, ele está na coordenação do Festival das Palavras também, pela Academia a Campista de Letras, me parece, certo? Então, ele juntou a gente. Quando ele me disse, Nilza, você pode mediar uma mesa no Festival no 4º Festival das Palavras? Sim, lógico. E aí, quando eu recebi o título, eu estava com Margarida, estava com Simone, no qual a minha história com Margarida e a minha história com Simone acabam se entrelaçando nessa construção da economia solidária, né? Então, Simone, conta para a gente essa sua pegada, essa sua história também na economia solidária, que ela é muito importante, porque Simone, eu não sei se ela vai adiantar, mas eu vou adiantar. Simone é a nossa líder, na verdade, né? Ela é a nossa secretária executiva dentro da coordenação do fórum, dentro dessa organização de todo o movimento de economia solidária. Com você, Simone. Olá, nossa! Então, como eu falo para todo mundo, eu sempre trabalhei minha vida toda, eu faço doce desde os meus 15 anos, já faz um bom tempo. Então, sempre trabalhei, né, em fábrica, né, de carteira assinada, com horário, jornada, com tudo mais. Até que eu fui mandada embora de uma empresa, porque aí as coisas, né, na hora a gente não entende muito as coisas. Minha mãe estava com problema de saúde, eu faltava muito, enfim. Aí fui mandada embora, e achei que meu mundo tinha acabado. E em casa eu descobri que eu podia fazer tudo aquilo que eu fazia, porque eu sabia fazer, né? Aí eu comecei a fazer em casa meus doces, né? Chuvisco, doce de compota, e comecei a vender.
Aí eu fui parar numa feira, a convite de uma amiga, aí que me convidou posteriormente para uma reunião essa que era da economia solidária. Lá tem um pessoal lá de artesanato, tem umas pessoas que fazem doce também, e vai ter reunião, vamos. Enfim, eu fui, me encantei, adorei o modelo, porque era tudo que eu precisava para aquele momento, né? Uma autogestão. E encontrei Nilza, né? Que ela acolhe todo mundo com coração. E eu acreditei, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, não me arrependo. E comecei para as feiras, e fui, e me apaixonei pelo movimento, me engajei no movimento. Aí comecei a participar das reuniões, comecei a fazer parte do movimento. Então, eu achei que não bastava só participar, tinha que engajar, tinha que trazer mais pessoas. Então, a partir daí, eu convidei Rosane, que hoje é coordenadora do artesanato, que Rosane é minha amiga de infância, minha vizinha, e ela sempre fazia coisas maravilhosas de costura, de artesanato. Aí chamei para ir nessa reunião também, que eu acho que é isso, a gente deve crescer o movimento, de mostrar para as pessoas que como funciona, que foi bom para mim, vai ser bom para você. Então, a partir daí, a gente realmente não só participava dos eventos, das feiras, a gente começou a fazer parte da equipe para estar movimentando, para estar ajudando essas pessoas, para estar trazendo, estar mostrando às outras pessoas o que realmente é a economia solidária. Porque, na verdade, o primeiro passo, que a maioria das pessoas vem para a economia solidária, é por causa de uma feira, de um evento. Mas depois ela percebe que é muito mais que isso. É muito mais que um simples evento. É um modelo de vida que, né, você se encanta. Então, hoje, eu tenho muito orgulho de pertencer ao Fórum de Economia Solidária. E nunca mais trabalhei para ninguém, descobri a autogestão, estou muito satisfeita e converso com muitas pessoas. Então, a partir daí que eu fui ser membro da coordenação e com muito tempo de estrada, eu fui convidada a fazer parte da equipe da ITEP, pertenci à equipe da ITEP por 2 anos, onde me engrandeceu muito, que eu pude dividir o que eu sei com algumas pessoas, que foi nessa ocasião que eu dei várias oficinas na Casa de Cultura, dei várias oficinas na própria UENF, e conheci o FDP, onde eu continuei dando essas oficinas. Então, é muito gratificante você poder dividir, né, aquilo que você sabe e saber que alguém vai poder propagar isso e conseguir gerar uma renda através daquilo que você ensinou. Isso é muito gratificante. Está sem som. Sem som. Esses instrumentos tecnológicos, a gente muitas vezes acaba fazendo conseguindo a não conversar, conversando e não conversando, né? Mas eu quero continuar conversando com a Margarida, porque ela traz um negócio muito importante, que é também dar continuidade a toda essa história, 20 e poucos anos de trabalho público, e ligado à questão da casa, né? Mas eu queria só fazer assim, algumas reflexões que eu achei muito importante. Por exemplo, a importância da alimentação é também uma abordagem para conhecer e entender a cultura e história do nosso povo. Ao retomar a trajetória de um alimento, é possível pensar a história humana a partir de uma nova perspectiva, além de abordar questões de deslocamento, colonização, ocupação de território, e foi assim também com a nossa região. Se buscarmos essas iniciativas, veremos o quanto ela é significativa. Temos cidades, né? Temos a cidade do Chuvisco, a nossa querida cidade. Temos a cidade do quibe, da lagosta, da uva. Eu venho do sul, onde nós conhecemos uma cidade que ela vive de um turismo do Festival da Uva. A questão do porco no rolete no Paraná, a importância do acarajé para a Bahia, para Salvador.
E assim, a partir de um alimento, vamos entendendo muitas vezes a origem de um povo, de uma comunidade, né? As receitas também são uma forma de transmissão de conhecimentos e saberes entre gerações. O prato típico da cultura negra também diz muito sobre a questão da ancestralidade, da memória de um povo, por exemplo. E de acordo, eu andei dando uns passeios para poder entender essa mágica que é essa, sabe, a alimentação, a questão cultural ligada a tudo isso, e como que o Festival Doces Palavras consegue encaixar de forma tão poética tudo isso, e tem tanta perfeição. E aí eu vou usar um pensamento da pesquisadora Maria Conceição de Oliveira, que é uma mineira, que ela diz assim: os pratos típicos hoje revelam fatos da ocupação da população negra. Quando as mulheres negras chegaram na Bahia, por exemplo, reconheceram e trouxeram com elas o azeite de dendê e começaram a criar seus pratos, né? Essas comidas também têm proximidade com a portuguesa, já que a mulher negra na cozinha tinha uma orientação de uma sinhá. Ou seja, e aí, a partir disso, também se revela a dor, se revela o preconceito, se revela a questão social, se revela outras questões que são importantes pensar. Nós estamos falando, e vamos falar daqui a pouco, na nossa cidade, que também tem toda uma história e que ela é permeada de doçura, mas ela também é permeada por questões extremamente preocupantes de não inclusão, de violências, de preconceito e assim sucessivamente, né? Exemplificamos essa importância, pois estamos falando a partir de um espaço de festival, que nasce com esse propósito, né? O Festival Doces Palavras, mas também para partir das memórias da Margarida. Isso é importante, nós saber que as memórias da Margarida também estão ligadas a um festival e a um território do qual ela ama muito, e ela tem um apego muito grande. Eu ouvi, Margarida, não sei se é verdade, mas de que a Baixada Campista, ela não é a mesma coisa do que Campos somente, é Baixada Campista de Campos Goytacazes, né? Então, eu quero relembrar com Margarida aqui, ela vai relembrar para a gente como foi o Festival de Doces Caseiros da Baixada Campista e a sua experiência, de alguma forma, também com a economia solidária, né? Porque ela se apega nesse território, ela une pessoas, e eu acho que é mais ou menos isso, né? Esse Festival da Baixada Campista, ela teve edições de 2012 a 2018, e ela sempre estava ligada com o mês da cultura na cidade. Margarida, fala para a gente aí como é que está essa questão aí desse festival lindo, que memórias você pode trazer para a gente aí? Então, Nilza, esse festival, o próprio nome dele dizia, né? Festival de Doces Caseiros. A gente tinha, como eu falei para você, um grupo de artesanato na casa, né? E a gente se reunia uma vez por mês para resolver problemas do artesanato. E uma dessas reuniões, alguma delas citou, dizendo, tipo assim, saí de casa agora, deixei um doce pronto para o meu marido, e ele adora o doce que eu faço. Aí, na próxima reunião, então, você traz esse doce para a gente experimentar, para a gente ver que doce é esse. Aí, uma lá no canto já disse, mas eu também sei fazer, eu sei fazer um doce de laranja que ninguém faz igual o meu. Eu achei até você citar o nome de uma pessoa que foi muito engraçada, foi Rosemary, que disse, eu não sei fazer doce nenhum. Eu não sei fazer doce nenhum, mas eu sei fazer uma coisa que todo mundo lá em casa adora. É um creme que eu faço e boto um doce de banana por cima, que fica uma beleza. Já usou a fruta, a banana. Então a gente falou, então por que a gente não faz um festival de doce? Vamos fazer esse festival de doces aqui caseiro, com cada uma fazendo aquilo que gosta e que melhor sabe fazer, e assim a gente fez. Cada uma trouxe para dentro da casa aquilo que ela sabia fazer. Foi o doce de banana, o doce de jenipapo, o doce de carambola, o doce de goiaba, o doce de cajá.
A Graça, que também faz parte, Graça Barros, que faz parte também da economia solidária, a Graça fez cocada de abóbora, que fez o maior sucesso, cocada de abóbora, cocada de coco. Graça, e a Odisseia Nunes, que também é de Goitacazes, fez papa de abóbora, papa de milho. Então, a gente tinha uma mesa recheada, cada uma trouxe 20 potinhos de doce, e a gente vendeu por uma quantia simbólica de R$ 2. Assim surgiu o primeiro festival de doce. Já no segundo, a gente já foi querendo colocar coisas diferentes, como também em um deles, Simone participou fazendo uma oficina de chuvisco, não foi, Simone? Simone fez uma oficina de chuvisco, onde tivemos mais ou menos, acho, umas 18 pessoas participando, só pôde participar também essa quantidade de pessoas, porque a cozinha era pequena, né, Simone? E aí o pessoal aprendeu aquele chuvisco e a gente distribuiu para as pessoas que estavam na casa aquele chuvisco. Então, assim que surgiu, Nilza, essa parte do doce aqui na Baixada, que é uma coisa muito tradicional, que passa de vovó, de titia, das pessoas que fazem aquele doce, que é a fruta que tem mais aqui pela Baixada. Então, a gente teve esse cuidado, esse carinho de produzir e trazer e salvar, né, um pouco também dessa tradição que tem na Baixada, que é a tradição muito grande do doce. Margarida, eu tive assim, porque eu participei uma única vez e eu te confesso que se eu soubesse que era todo esse engajamento todo, talvez tivesse prestado mais atenção nesse festival, né? E é bom que o FDP, o Festival Doces Palavras, ele traga ele dê essa oportunidade de pessoas assim como você para lembrar de coisas importantes. Por exemplo, esse festival parou em 2018. Nós temos que pensar, eu acho que o poder público, a Fundação Cultural tem que pensar, essa nova gestão que está na casa, ela tem que pensar em trazer de volta essa coisa linda. Eu peguei algumas declarações que, por certo, você também deve lembrar de outras, e eu quero rememorar um pouquinho, além dessas pessoas que você já lembrou, mas eu trago aqui uma coisa linda de uma pessoa chamada Arlene Soares de Souza, na época. Ela deu uma entrevista para o Jornal de Campos, onde ela dizia assim: fazer esses doces me ajuda na minha renda. E o melhor de tudo é estar aqui, aprendendo a confeccionar esse produto aqui nessa casa. Por quê? Porque a Casa de Cultura tem sido a minha segunda casa, sendo o meu momento de lazer. Olha que profundidade disso. E a idade dela, Nilza? Na época, ela tinha 71 anos. Agora, 71 anos. Ela deve estar com 75, 76 anos. Eu li essa matéria essa semana e me lembrei disso. Dona Arlene era um baluarte dentro da Casa de Cultura. Ela fazia artesanato e também tinha esse cuidado com o doce. É uma senhora muito tradicional, de família muito tradicional aqui de Goitacazes. Então, essa questão, né, Margarida, essa unidade que dá quando você planeja junto, por exemplo, o que você tem? Economia solidária é mais ou menos isso, né? Muitas vezes não dá para fazer um grande festival somente com tricô. Mas se você tiver junto sustentabilidade, se você tiver crochê, se você tiver os quadros, a questão mais de pintura, se você tiver outros tipos de produtos, você transforma grande, você mostra um potencial de um território que muitas vezes sozinho você não enxergava. Então, nesse sentido, né, Margarida, realmente foi muito interessante e o pessoal que está nos assistindo
pode fazer uma pesquisa para relembrar esses momentos, e eu tenho certeza que as pessoas da Baixada que participaram disso, né, vão estar nos ouvindo e relembrando momentos incríveis, incríveis, incríveis. Então, eu vou falar com Simone, tá, Margarida? Mas você pode, se você achar que ainda pode contribuir com alguma memória, com algumas lembranças, depois você pode guardar aí que a gente vai retomar, certo? Então, Eu só vou levantar um minutinho só porque meu computador está caindo, eu vou botar aqui para carregar. Rapidinho. Tá bom. Enquanto isso, a gente vai falando com Simone, né, Simone? Para começar, Simone, temos que reportar assim o tema que você vai abordar, que agora é chuvisco, lógico que também é doce. Para nós, nesse momento, discutir a sua participação sobre o ponto de vista da doceria, mas com olhar no chuvisco, para nós é uma coisa muito importante, né? A origem do chuvisco, ela é de tradição portuguesa, né? E em Campos, nós vamos ter que nos ater a uma figura incrível, conhecida por Nice Teixeira de Vasconcelos. Eu, durante essa semana também, eu fiz várias pesquisas, né? E acabei resgatando algumas memórias, alguns estudos. Ainda tem alguns estudos que foram feitos pelo professor Horácio de Campos, enquanto professor na Faculdade de Filosofia, aqui da nossa cidade, onde ele traz um texto dessas pesquisas dos alunos que diz assim: originalmente o chuvisco nos remete à família real. Aquilo que a gente estava falando lá da importância da questão da alimentação, nos remeter para esse quadro histórico de formação de um povo, de formação de uma comunidade, né? O chuvisco que deu fama ao município, na verdade, não foi criado aqui. Ele é um doce da culinária portuguesa e foi trazido quando a família real portuguesa foi obrigada a deixar o país para refugiar-se no Brasil. Era o doce preferido da família real e também depois foi o doce preferido de Dom Pedro I durante muito tempo. Mas os detalhes sobre o cotidiano da família real, bem como das suas preferências gastronômicas, eram mantidos em segredo dentro do palácio e quase não vazava nada da corte. Mas depois, com o estudo, se percebeu que essa família real tinha um vínculo muito grande com a questão do açúcar, né? E quando chegou aqui com esse cultivo da cana-do-açúcar, e aí eles trabalharam bastante essa questão de manter na família real essa doceria especial, inclusive o papo de anjo é outro doce conhecidíssimo aqui de Campos, que também fazia parte dessa tradição portuguesa. E mesmo, de alguma forma, era para ser Campos a terra do chuvisco, né? E aí, para as pessoas que não conhecem, a dona Nice era conhecida como Mulata Teixeira, que foi a pioneira na fabricação desse doce aqui em Campos dos Goytacazes. Eu procurei assim, um texto muito interessante, né, publicado na época pelo Monitor Campista. Eles publicaram no dia 11/11 de 1989. A Mulata Teixeira ela morreu dia 10 de outubro de 1989. E, nesse momento, se cria quase como uma obrigação de fazer uma grande homenagem para essa mulher, porque ela era importante, ela trazia esse doce e enaltecia esse território, certo? Então, nos anais do Monitor Campista, a gente vai encontrar um texto que embasa a criação de uma rua, né? Chamada Nice Teixeira, né? Que foi essa pioneiríssima aí da questão do doce. E diz assim: Dona Nice, ou melhor, a conhecidíssima Mulata Teixeira, como carinhosamente era chamada por todos quanto a conhecia de fato e de fama, conseguiu elevar o nome do nosso município às alturas dificilmente igualadas.
começando o seu trabalho com o produto mais popular do nosso artesanato, associada a boa dose de criatividade, aliada ao seu prodigioso paladar. Mulata Teixeira, como bem fez jus ao título de Rainha do Chuvisco, levou esse principal doce da nossa região para muito além das nossas fronteiras. Criadora também dos doces modulados com forma de frutas, que é uma coisa que a gente pode até tentar resgatar de Nice Teixeira. Olha só que bacana isso aí. Foi possuidora de grande popularidade no meio político nacional. Olha o que um doce é capaz de fazer. Desde os tempos do saudoso presidente... Olha isso, Simone. Desde os tempos de Getúlio Vargas até os dias de hoje, sendo que o falecido deputado Alair Ferreira costumava encomendar chuvisco para presentear autoridades em Brasília. Tanto se destacou como excelente doceira que ensinou a arte para os já famosos doceiros, não menos da famosa Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro. E que seus doces eram presenças obrigatórias em todas as festas da sociedade campista. De acordo com a revista a Globo Rural, poucos brasileiros conseguiram fazer tanto sucesso em Paris como a nossa querida Mulata Teixeira, o que fez mesmo sem sair do Brasil. Aos 16 dias do mês de outubro, Mulata Teixeira parte para um outro plano de existência, nos deixando a sensação de que a vida, com sua presença, parecia mais doce. Então, nessa sessão da Câmara de Vereadores, quem apresentou a criação para o nome dessa rua foi o então vereador Roberto Ribeiro, né? que poucas pessoas, eu acho, que conhecem. Simone, olha só, você herda uma atividade, ou você pega para si um doce que tinha uma rainha, era a rainha do chuvisco, conhecida mundialmente, e que fez história nos meios políticos. Eu quero agradecer, inclusive, e lembrar aqui a importância do Monitor Campista. Eu acho que esse jornal é um vazio ainda na nossa cidade, que ainda não foi preenchido pela qualidade e pela responsabilidade que sempre teve assim, com essas notícias incríveis, históricas, politicamente muito bem posicionadas. Não é só pelo texto, mas é principalmente pelo que representou o Monitor Campista e, de alguma forma, trazer a história da nossa querida Mulata Teixeira, e estar aqui conversando com Simone dá um toque de muita nostalgia ler alguma coisa ligada ao Monitor Campista, né? Eu espero que esse seja um momento histórico para a gente. Simone. Sim. Com você. Está encantada, Simone está encantada. Fale para mim a sua história com esse doce. E fale para a gente assim, a importância que é isso na sua vida e o que representa hoje também, não só dentro do Festival Doces Palavras, mas também para esse território, porque eu acho que é um legado, né, Simone? Verdade. Então, eu faço chuvisco desde 15 anos. Eu aprendi numa fábrica, né, que eu trabalhava. Essas duas pessoas que trabalhavam lá na época são minhas amigas até hoje, que é Clélia, é Lucinéia. Até na última edição do FDP, teve um encontro das doceiras, que, nossa, foi muito marcante. A gente, né, teve, assim, aquele momento de estar reunindo as doceiras antigas, as que faziam doces tradicionais. Eu tive o prazer de estar com Clélia, que eu a convidei. Lucinéia não conseguiu ir, mas foi convidada também. Então, eu comecei a fazer esse doce. Na verdade, eu entrei lá para ajudar, né? E, com o passar do tempo, eu fui aprendendo. E depois elas saíram, né, para se aposentar, e eu fiquei, né? Continuei produzindo, e depois passei a produzir em casa. Então, esse doce, ele, além de ter, né, toda essa questão cultural, né?
é o meu carro-chefe, porque todo mundo quer levar chuvisco para fora, todo mundo quer presentear com chuvisco. Então, o chuvisco, ontem mesmo, a Josiane, a nossa amiga Josiane Morumbi, esteve lá na loja, que ela ia viajar para o Rio e encontrar algumas pessoas, e ela queria levar chuvisco de presente. Então, o chuvisco já foi para fora do país. Então, todas as pessoas, quando querem, né, presentear alguém, uma lembrança de Campos, é o chuvisco. E eu sou muito grata por isso, porque a minha renda é do chuvisco, eu vivo do doce, eu faço outros doces, mas o doce que eu mais faço é o chuvisco. Então, hoje, a receita ela não é exatamente a mesma, né? Teve algumas modificações. Eu ia falar dessa receita. A receita original mesmo, ela é com fécula de batata ou farinha de arroz, né? E hoje em dia a gente usa a farinha de trigo. Até algumas pessoas que têm intolerância a glúten perguntam: eu acho que era farinha de arroz, aquela que era aquela Colombo, não era? Era. Farinha de arroz, né? Tinha verde. Isso. A receita original é com farinha de arroz. Então, hoje, né, até mesmo uma questão de produção e de mais facilidade, né, a gente usa a farinha de trigo. Aí existem, né, tem o nosso amigo Everaldo, que é do turismo, ele semana passada conversou comigo, ele fala do chuvisco, ele falou assim: Simone, chuvisco é o chuvisco da receita tradicional. Se você bota nozes, se você bota não sei o que, vira doce de chuvisco, aí não é chuvisco mais. Ele falou assim, que estão querendo gourmetizar o chuvisco. Eu falei assim, ele tem razão. E eu tô assim, é muito tradicional isso para gourmetizar esse chuvisco. Ele falou, você começa a gourmetizar, você começa a colocar isso, começa a colocar aquilo, aí perde dele. Não, chuvisco para mim é o da receita tradicional. É o chuvisco em calda e o chuvisco cristalizado. Né? Então, eu sou muito feliz, né, de fazer esse doce cultural, já fiz várias oficinas, né, para ensinar por quê. Porque hoje a gente vê que parece que se perde um pouco dessa não é dessa cultura, dessa técnica, porque a maioria das doceiras, principalmente as doceiras novas, querem o prático, até mesmo uma questão de praticidade, né, de rapidez, porque o chuvisco não é que ele seja difícil, mas ele tem algumas técnicas, ele é um doce muito demorado. Ele é um doce que ele cozinha numa calda, joga para outra, e vai para outra. Enfim, as pessoas acham assim, o brigadeiro é mais fácil, você misturou o leite condensado ali, enrolou, está pronto, né? Então, a gente tenta resgatar essa cultura. Eu sempre, nas minhas oficinas, eu dou a receita mesmo, ensino como faz, não tem, sabe? Não existe aquele segredo, não tem segredo. O único segredo saiu da cozinha do imperador, né? Saiu da cozinha da família real. Ele é popular, é um doce campista. Exatamente. Eu acho que não existe segredo. Algumas pessoas, às vezes, têm dificuldade, eu acho que é na hora daquela jogadinha mesmo. Mas isso, só a prática que vai ajudar. Agora, fora isso, você faz a receita, como teve muitas alunas minhas, né, que fizeram o curso, fizeram as oficinas, aí depois ligaram para mim, Simone, ó, eu fiz. Ficou gostoso, mas não ficou bonito, não, mas ficou gostoso. Eu falei assim, não, o importante é ficar gostoso. A modelagem, isso vem com o tempo. E eu, além do chuvisco, eu sou doceira, mas é o que eu falo, eu sou doceira de raiz. Porque apesar de fazer bolo, fazer brigadeiro, fazer esses doces de festa, os meus doces mesmo, o meu carro-chefe, o doce que eu aprendi a fazer desde a minha adolescência é o doce caseiro. É o doce de mamão, é o doce de abóbora, é o chuvisco, é o doce de laranja. Então, hoje eu trabalho... Ambrosia. Então, hoje eu trabalho com essa linha de doce. Inclusive, lá na loja, tem tido muita saída, porque eu acho assim, tão impactante que a pessoa chega e fala assim, meu Deus, doce de jenipapo, quantos anos eu não vejo isso? Então, assim, é tão gratificante você saber que você está resgatando uma história, que você está resgatando uma memória, que você, né, o seu doce, além de você estar ali, né, comercializando, ele está levando para uma pessoa uma história, ele está lembrando uma coisa boa. Aí, nossa, eu faço uma mão que ele é enroladinho,
as pessoas ficam encantadas, e outro fala assim, ah, meu Deus, eu lembro tanto da minha mãe, eu lembro tanto de titia não sei quem que fazia. Então, a gente vê que realmente esses doces, ele está na cultura, ele está na memória das pessoas, né? Então, eu acho que essas oficinas, inclusive, vai ter oficina no FDP, essas oficinas, para ter realmente esse resgate, né, desses doces tradicionais, que são doces de fruta, doces saudáveis, não tem corante, não tem conservante, né? E fora a memória, né? O resgate, aquele prazer de estar saboreando esse doce, está mostrando para as crianças, né? Que doce é esse? Porque se você perguntar a uma criança, ela só conhece brigadeiro. Ela não conhece um doce de mamão, ela não conhece um doce de laranja. Como eu já ouvi falar, gente, faz doce de laranja? Então, ter esse resgate. Então, eu sou muito grata e fico muito feliz de estar participando de um festival como esse, que resgata essa cultura, e de estar tendo, né, essa oportunidade de estar mostrando o que eu sei fazer e resgatar tanta memória boa das pessoas. Nilson, eu quero deixar um depoimento para dizer a você que quando o Simone ensinou esse chuvisco aqui, então, na casa, nunca alguém tinha feito isso aqui na Baixada, de ensinar o chuvisco. Então, aquilo foi uma maravilha. Simone sabe disso, que elas ficavam emocionadas de saber, é assim que faz, nossa, como eu pensei que fosse tão difícil, né, Simone? E Simone não dava uma aula só, né? A gente levou, acho que, uns 2 meses, né, Simone? E sempre ensinando, renovando e fazendo com que elas aprendessem realmente aquele toquezinho de pegar com a colher e jogar. Até eu fiz muito, meu bem. Né, Simone? Eu também aprendi, amei. E, então, isso é muito bom, porque muitas delas, hoje aqui na Baixada, também, a Simone tem esse testemunho delas, de que elas também aprenderam com ela, aprenderam na casa, e hoje também elas fazem, elas também, como Simone, vão fazendo e vendendo e servindo de uma renda extra dentro da própria casa. Ó, antes das nossas despedidas finais, nós já estamos nos aproximando de 1 hora de conversa, né? Que é um tempo bom, é mágico, 1 hora conversando com esse povo lindo daqui. 2 curiosidades. A primeira receita que eu achei de chuvisco foi num livro lá de receitas da época da coroa portuguesa. Esse chuvisco só vinha com farinha de arroz, certo? Num trabalho desses de alunos do professor Horácio, já aparecia a metade de farinha de arroz, a metade de farinha de trigo. Então, eu acho que, se nós vamos olhar, também houve essa questão histórica da facilidade, eu acho assim, da matéria-prima, né? Porque a base desse doce, na verdade, é a gema do ovo, né? Não vamos esquecer que, se a gente vai em Portugal, a gente vai entender o porquê desses doces, né? Eles acabaram vindo para a culinária porque sobrava gemas à vontade. Então, seria outra live para poder discutir o porquê do uso dessas gemas aqui. E a segunda curiosidade, porque numa época a universidade incubadora, juntamente com Capim, que era um grande produtor cultural, incrível, magnífico, que trabalhou na incubadora, nós organizamos o Festival de Cinema, até para inaugurar o centro de convenções. E não mais a surpresa fico eu, de que o festival 8mm na época, né, que Campos sempre foi pioneira e sempre está à frente, aquilo que eu disse, nós devemos ter um olhar muito especial para a questão de Campos. Campos tenta chegar na frente em termos de algumas coisas importantes de desenvolvimento social, tecnológico, e na época se fazia cinema em Campos, né, no antigo Teatro Trianon, que a gente acabou fazendo essa pesquisa histórica desse teatro lindíssimo, e ali aconteciam os festivais 8mm. Sabe qual era o troféu? A modulagem desse troféu? Chuvisco. Era uma placa com chuvisco, gente. Era lindo. O pessoal depois me contou, a gente reproduziu depois no Bagaço da Cana, no lançamento desse resgate histórico de cinema campista que a gente fez para a inauguração do Centro de Convenções, para a sala de cinema, quer dizer,
para a inauguração da sala de cinema do Centro de Convenções. Na época, sob a liderança do professor, a reitor Silvério Freitas, exatamente, o projeto era dele, junto com a gente, e a gente fez tudo isso. Então, aqui vai essas memórias, né? E, de novo, dizer que, provavelmente, se Capi estivesse aqui, nós poderíamos estar relembrando a questão do chuvisco por outros viés culturais, tão importante que é para essa cidade, né? Então, eu gostaria, sim, que vocês pudessem fazer as despedidas de vocês. Eu vou passar a palavra para a Margarida, podem, fazerem as suas últimas considerações, porque a hora foi rápido para passar, né? Mas a gente se encontra, provavelmente, a qualquer momento, conversando coisas importantes e relembrando essas coisas tão lindas, principalmente essas ligadas à cultura de um povo, né? Contigo, Margarida. Nilza, quero agradecer primeiro ao pessoal da coordenação do Doces Palavras pelo convite e por você ter aceito também. Sou muito grata a você por todos os ensinamentos. Eu tenho, como você falando em agradecimento, eu tenho um agradecimento muito grande a você pelo respeito que você tem à pessoa, às pessoas, ao trabalho, e isso é muito gratificante, porque o que fica para a gente é só aquilo que a gente constrói, porque tudo passa, mas a história, ela será sempre a mesma e sempre contada da mesma forma. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu realizei dentro da casa, ela nunca se apagará. Ela sempre será história. Contada de uma forma ou de outra, mas ela sempre será história. E eu sou muito orgulhosa da história que eu construí dentro dessa comunidade e que eu nasci, que eu me criei e que eu vi ser inaugurada a Casa de Cultura José Cândido de Carvalho e tive o prazer de olhar aquele homem alto, magro, elegante, José Cândido de Carvalho. Como você falou aí, para que a coordenação da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima olhasse com carinho esses doces, esse festival, eu também peço que olhe com carinho o dono da casa. O dono da casa se chama José Cândido de Carvalho. Então, como é o festival Doces Palavras, é o doce e também as palavras. Então, vamos olhar também para o dono da casa, que o dono da casa é o escritor, jornalista, contista, José Cândido de Carvalho. Eu agradeço muito a você, muito mesmo. Eu sou eternamente grata a todos os ensinamentos que todos os dias você me passa. Eu sou uma péssima aluna, mas eu estou sempre querendo aprender cada vez mais com você. Muito obrigada. E quero deixar aqui também um agradecimento a uma pessoa que me ensinou muito dentro do trabalho, tudo que eu realizei. E toda vez que eu tinha alguma coisa para fazer, eu sempre era com ele que eu conversava, que é uma pessoa dentro dessa comunidade que é muito respeitada, que foi um dos maiores diretores da Casa de Cultura José Cândido de Carvalho, que se chama Adeilson Melila Trindade. Foi com ele que eu aprendi a ser o profissional que eu fui em 20 anos, foi com esse ex-diretor da casa, que foi 15 anos diretor da Casa de Cultura, que se chama Adeilson Melila Trindade, e é para ele que eu tiro o meu chapéu. Há duas pessoas, para ele e para José Cândido de Carvalho. Obrigadão. Obrigado. Simone, suas considerações finais, por favor. Eu só tenho a agradecer, adorei essa mesa maravilhosa, a gente está fazendo esse resgate dos doces, minha vida em função do doce, a minha doce vida. Então, agradecer essa oportunidade, agradecer ao Fórum de Economia Solidária por ter me aberto essa porta, porque hoje, se eu tenho toda essa fama, né, de estar falando com o chuvisco, de
está ensinando a fazer chuvisco, eu aprendi dentro do Fórum de Economia Solidária, dentro da ITEP. Agradeço a Nilza por essa oportunidade, que ela sempre me incentivou muito. Eu sempre, será? Então, ela sempre está ali me incentivando. Claro que sim, claro que você é capaz. Então, hoje, realmente, você tinha razão, eu sou capaz. E eu sou muito feliz em fazer parte da vida dessas pessoas, né? Hoje, algumas pessoas até hoje me ligam, né? Agradecem. Então, você saber que você fez parte da vida de uma pessoa num momento difícil, que você ajudou essa pessoa com seu conhecimento, então isso é muito gratificante. Então, eu só tenho a agradecer, e eu acho que a minha missão é propagar essa cultura do chuvisco e ensinar esse povo a fazer chuvisco. Se depender de mim, essa cultura não vai morrer. Verdade, Simone. Eu também quero agradecer muito a coordenação do festival, do quarto Festival das Palavras, agradecer o Hélito, parceiro de encontros e de muito aprendizado. Quero lembrar que esse município também tem outra coisa para resgatar, e eu quero resgatar um projeto que está parado, né, Simone, que é transformar o chuvisco num bem imaterial territorial, que a gente possa fazer com que esse produto tenha marca territorial, né? Tipo os queijos da Canastra, tipo esse. Então, nós temos um projeto parado aí, e eu acho importante para o município de Campos. Vocês perceberam a importância desse alimento para a cultura, o quanto ele permeia as ações sociais do município, questões políticas, questões culturais, ele é muito importante. Quero agradecer mais uma vez o carinho de vocês duas, a Margarida e a Simone. Na verdade, a gente, ao longo de 13 anos de trabalho, a gente acaba criando apegos, porque a gente também tem história. Construir uma economia solidária no município de Campos não é uma tarefa fácil, né? Porque economia solidária está na base da confiança, da transparência, do acreditar no outro, de valorizar o trabalho e o trabalhador. Ou seja, nós estamos construindo uma nova cultura dentro dessa nova ordem econômica que nós acreditamos, né? Então, economia solidária e doces, ele também vai fazer parte da história desse novo modelo econômico, dessa nova ordem econômica necessária para Campos, né? O modelo que aí está não vai dar conta da exclusão, não vai dar conta da pobreza absoluta. E, portanto, eu acho que a gente traz aqui algumas coisas como alternativa. Então, agradeço a Deus também todas as oportunidades e bênçãos que ele realiza comigo nessa cidade. Agradeço ao ENF, que é a minha instituição que me ampara, que me dá a oportunidade de continuar esse trabalho discutindo na economia solidária, junto à Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares. Grato, boa noite a todos e a todas, né? E fiquem com Deus. Namastê.